Shalom, shalom, queridos, bom dia. Vamos ao 18º dia da contagem do Homer, avançando, crescendo, sendo alinhados, sendo posicionados naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? E hoje a gente vai continuar falando, né, sobre essa esfera da educação. E eu quero falar um pouquinho sobre cultura. Eu já falei em outros vídeos um pouco acerca da cultura, mas hoje, além de trazer o que uma cultura representa, eu quero trazer. A gente vai ler Bíblia hoje, queridos, pelo menos uns 8 versículos aí, em lugares diferentes, 7, 8 versículos, mostrando o quão importante é a gente estar fundamentado nos princípios de Deus. Perdão. O que é cultura? Isso aqui eu vou ler para vocês, baseado no dicionário Google, tá? Cultura está relacionada à tradição, à língua, a comidas, à religião, música, vestimentas e também envolve costumes morais e leis. Queridos, eu tô com um problema sério, né? Eu não posso tomar café com leite, eu fico com esse bichinho do ranhan na garganta. E eu não aguentei, né? Tomei enquanto eu tava estudando, tomei um cafezinho com leite. Então tenham paciência com o bichinho do ranhan. Vou identificar uma pastilha aí pra parar com isso. Então, assim, a cultura, ela envolve um reino, né? Vamos lá. Vocês lembram que eu já falei que o reino de Deus, ele tem sua cultura, ele tem o seu governante, ele tem a sua forma, ele tem as suas vestimentas, ele tem o seu alimento. Queridos, eu nunca tinha lido isso aqui, nunca tinha pesquisado, buscado isso, né? Essa palavra cultura, o que significava no Google. E quando eu vi isso hoje, eu falei, Deus, o Senhor é tremendo, né? Então, a cultura, ela tá ligada a um reino. E o que nós precisamos entender, queridos? Que não é só uma questão de, eu penso dessa forma. Não é só isso. Porque aquilo que eu penso é o que eu me torno. Mas é mais do que isso. Porque vamos lá, a cultura está ligada à tradição, à língua, a forma como eu me expresso. Está ligado àquilo que eu como. Está ligado à religião. Por que está ligado à religião? Porque a cultura, na verdade, vem da palavra culto. Então, por trás de toda a cultura tem um governante, tem um agente dominante. Tá ligado à música, tá ligado às vestes. Isso aqui, queridos, é legal a gente falar porque tem essa teologia, essa teoria louca aí, né, do nada a ver. Nada a ver, nada a ver, o Senhor quer o nosso coração. Queridos, a base do que o Senhor quer é o nosso coração. Por quê? Porque não adianta a gente dar o nosso corpo, né, com sacrifícios, com vestimentas, com jejuns, com oração, e não dar o nosso coração. O nosso corpo falar, o nosso corpo mostrar um cristianismo que dentro do nosso coração não existe. Então, o Senhor, quando fala o Senhor quer o nosso coração, o Senhor vê o coração, exatamente, o Senhor vê o coração. O Senhor vê se o coração condiz com aquilo que está no meu exterior. Isso não quer dizer que tenha como eu ter um coração ruim e comportamentos bons e vai estar tudo legal. Ou eu ter um coração bom e fora tá ruim. Não tem, porque a boca fala do que tá cheio o coração. Todo o nosso ser, toda a nossa estrutura vai derramar aquilo que está dentro, uma hora ou outra. E daí a Bíblia tem uns textos bem chaves, né? Por exemplo, o Senhor nos leva ao deserto para provar o que tá, pra gente ver o que está no nosso coração. Por quê, queridos? Porque nos dias bons é tudo muito tranquilo, né? A gente vai conseguindo ter uma vida mascarada. Mas quando o negócio aperta, para onde que a gente corre? O que acontece? Né? Quantas vezes situações aconteceram com você, te pegaram de assombro e daí brotou coisa do seu coração que você não sabia que estava lá dentro, né? Raiva, ira, rancor, dificuldade em perdoar, palavrões, comportamento, você fala, meu Deus, né? Da onde surgiu isso aqui? Do coração. Então, sim, o Senhor quer um coração, mas o Senhor quer um coração tratado e tratável. O Senhor quer um coração em santidade. E isso vai exalar em tudo. Isso vai exalar naquilo que eu como, naquilo que eu bebo. Isso vai exalar na minha forma de praticar a religião. Isso vai exalar nas músicas que eu canto e ouço. Isso vai exalar nas minhas vestes.
Isso vai exalar nos meus costumes morais. Qual é o meu costume moral? Queridos, isso mostra em qual cultura eu tô. Então, por exemplo, já até compartilhei isso com vocês, né? Eu convivi um tempo com uma pessoa que ela pegava as coisas emprestadas, cristã, e estragou. Ela só avisava, ó, estragou. Queridos, esse costume moral é um costume moral bíblico? Não, porque a Bíblia fala que eu tenho que ressarcir, que eu não posso defraudar o irmão, entende? Então, os nossos costumes morais, a nossa tradição, a nossa cultura, ela denuncia o Deus que a gente serve. E daí aqui fala das leis também. Então, vamos lá. Qual a lei? A gente está falando da educação, tá? Qual a lei que você está servindo? Qual é a cultura que você está aplicando? Entende isso? Então, isso vai denunciar o rei ou o senhor a quem eu estou servindo. Volto a dizer, existem regras? Sim, existem. Né? Quanto à educação. Sim, é verdade, existem. Mas você não pode colocar regras de uma cultura pagã acima das regras da cultura de Deus. Vai chegar uma hora, queridos, que você vai ter que decidir, você vai ter que definir quem você serve. E não, a gente não pode se enganar que, isso o Senhor não vai relevar, o Senhor sabe, eu falei sobre isso ontem, né? O Senhor vai relevar, o Senhor sabe que isso aqui é minha fonte de renda. Não, nossa fonte de renda é o Senhor. Até que ponto você está disposto? Queridos, a gente olha os testemunhos, né? Por exemplo, aquele testemunho que diz que é do Titanic, né? Hoje já dizem que não é, então a gente não sabe. Mas vamos lá, vamos colocar como se fosse. Que louvores foram escritos, agora não vou lembrar qual louvor, hinos da harpa, foram escritos enquanto o pai estava indo reconhecer o filho que morreu no Titanic. Eu até mandei um videozinho para algumas filhas ministeriais de um outro vídeo, dizendo de como foi escrito um determinado corinho também, né? De momentos de muita dor, de pessoas que deram tudo. E você fala, meu Deus, que nível de amor, você fica impactado, você acha lindo, né? E a gente fica, eu queria ter isso, mas daí a gente não está disposto, queridos. A gente não está disposto a confrontar a cultura desse tamanhozinho desse mundo. Entende? Quanto mais morrer por Cristo. Quantos de nós, em momentos de adoração, quando está aquele fluir, quando está uma manifestação da glória, a gente já liberou palavras que no nosso dia no dia não são verdades, porque a gente não está disposto. Então, a gente vai ter que definir, a gente vai ter que decidir, a gente vai ter que posicionar. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Aquele que está em cima do muro já está pro lado de fora. Ele não vai vir para dentro. Ele tem que querer muito, ele não vai cair para dentro por um sopro. Ele tem que decidir entrar, ele tem que decidir. No mundo espiritual não existe, queridos, a política da boa vizinhança. Não existe. Ou eu sirvo um, ou eu sirvo o outro. Simples assim. E essa cultura vai demonstrar, né, o que eu estou servindo. E daí agora a gente vê muita frequência, muito engano lançado sobre a terra, né? Muito engano, né? Por exemplo, hoje se fala acerca do aborto dentro de uma expressão de amor, né? É difícil falar, né? Mas o socialismo está liberando isso. A gente tem que legalizar, porque quem tem dinheiro vai para fora, vai para lugares aonde é liberado e fazem essa cirurgia com os melhores médicos e são cuidados que eles já escutei isso. Mas quem fica em países que não é legalizado tem que cair na boca da esquina ali e morre. Queridos, e o caminho é esse? E daí, como é falado em nome do amor, uma cultura maligna, mas falada em nome do amor, muitos vão entrando nisso, cristãos. É verdade, a gente tem que amar essas vidas. Tá, querida, a gente tem que amar essas vidas. Mas a gente não tem que ensinar a santidade, não? Entende? Eu tenho que me aliançar com
com Moloque para amar as vidas? Ou eu tenho que me aliançar com Cristo para amar as vidas? A gente está bastante bagunçado. Essa teologia da inclusão, queridos, eu não sei, assim, a Bíblia que o povo está lendo, não, mas a Bíblia que eu leio, o Senhor sempre fala em separação. Em que sentido? Estarão dois no caminho, um vai subir, outro vai ficar. Estarão dois no telhado, um vai, outro fica. Divide as tribos. O Senhor sempre fala, vou separar o bode das ovelhas, vou tirar o joio do meio do trigo. O Senhor sempre fala isso. Aonde está essa... O Senhor sempre separa o santo do profano. O Senhor sempre falou isso. E nós não somos santos porque somos bons. Nós somos santos porque o Senhor nos santifica e nós aceitamos. O sacrifício de Cristo está aqui, queridos. Estou falando de cultura, tá? O sacrifício de Cristo está aqui. Todos, seja com problemas sexuais, independente do problema, seja pedofilia, zoofilia, os vários níveis que hoje se encontra de homossexualismo, bestialidade, incesto, seja o que for, seja o pedófilo, seja o assassino, seja o serial killer, o amor de Cristo, a graça, o sangue de Jesus está aqui. Todos aqueles que entrarem aqui, que receberem, que aceitarem estar debaixo dessa cobertura, serão salvos. Porém, aqueles que estão para o lado de fora, queridos, estão para o lado de fora, é uma decisão. Mas é muito difícil para todo mundo, queridos. Todos nós tivemos que fazer um nível de renúncia da nossa carne. E deixa eu te falar, cultura, a parte boa do inferno é essa terra, tá? Ah, essa terra é o inferno. Não, isso aqui é o paraíso do inferno. Eu tô dizendo da cultura, não tô dizendo da maldição da terra, planeta não, tá? Tô dizendo da cultura, isso aqui é a parte boa, queridos. Difícil vai ser o final. Nós precisamos estar alinhados com o reino de Deus. E apareceu uma cultura legal aí, cultura seja da nova era, seja do socialismo, comunismo, sei lá o quê, seja da onde vir essa cultura, eu tenho que olhar esses fundamentos dentro da palavra. Até mesmo aquilo que eu trago para dentro da igreja. Apareceu uma nova forma, por exemplo, esqueci o nome agora. Constelação familiar. Top, hein? Top. Nossa, uma técnica. É uma técnica de voodoo. Estuda, queridos. Eu não posso pegar, ir lá e participar de um evento e primeiro ir entrando em tudo que aparece na minha frente. Opa, calma lá, cadê o fundamento disso? E eu não posso, muito menos, trazer isso para dentro da igreja. Queridos, se vocês estudarem o fundamento de como nasceu, você vai falar assim, cai fora. A psicologia é dividida por causa disso. A psicologia, outra cultura, é dividida por causa disso. Queridos, tem tanta gente com problema porque entrou nisso, é voodoo. A grande maioria, eles pegam bonequinhos e faz a pessoa acessar o passado e vai manipulando os bonequinhos. A grande maioria pratica assim. O que é manipulação de boneco? Mexendo no tempo, na linha do tempo. Queridos, cultura. É legal. Então tá, antes de você entrar, estuda. De onde surgiu isso? Como que apareceu isso aqui? Quais os fundamentos? Sabe? Por isso que Jesus disse assim, olha, quando vocês forem construir uma obra, façam os cálculos. Queridos, Jesus não está dizendo assim, entra, mergulha, porque eu navegarei no oceano do Espírito. Não estou falando mal do louvor, não, tá? Não, o Senhor está dizendo assim, usa o tic-teco. Eu dei uma mente para vocês, eu dei um cérebro que é poderosíssimo. Usa essa massa cefálica que tem dentro da sua cabeça. Raciocina. Opa, isso aqui não tem fundamento bíblico. Olha, a teoria é muito legal. Nossa, isso até traz um certo... Nossa, isso faz eu entender um monte de coisa. Tá, mas e o fundamento? Não, porque o versículo tal e o versículo tal embasam isso. Tá, você achou 3 versículos que embasam. Você já olhou o original para ver se é isso mesmo? Nós precisamos, queridos, tomar cuidado com isso, porque a cultura denuncia um Deus que eu estou servindo.
Não, depois que eu comecei a acreditar nisso, tudo começou a dar muito certo. Então, deixa eu te falar. As coisas com Deus, elas têm que fluir. Em todas as áreas. Em todas as áreas, elas têm que fluir. A proporção já é diferente, mas a nossa vida tem que ser fluida. Mas eu quero te dizer que o nosso único fundamento é Cristo. Porque a cultura desse mundo também pode nos fazer fluir para nos enganar. Lembre-se, os demônios podem se transformar com a aparência de anjo de luz. Para quê? Para o mundo, porque eu sou de Cristo. Não, para enganar os salvos, porque o mundo ele não precisa aparecer. O mundo nem conhece anjo de luz, queridos. O mundo apareceu um capeta com vagalume, ele já pensa que é luz e pronto, já está seguindo. Então nós precisamos olhar a cultura. A nossa cultura, se você é do reino de Deus, a nossa cultura, ela precisa ser a palavra de Deus. Essa é a base. Tem muitas outras coisas. Jesus disse que nem tudo foi escrito porque não caberiam em livros? Sim. Mas eu acredito na grandeza de Deus. Eu acredito, queridos. E eu acredito que tudo aquilo que era necessário para nós, ele deixou na Bíblia. Aquilo que ele não deixou na Bíblia porque não era necessário para esse tempo. Então, pratique isso aqui e pare de querer praticar aquilo que não está escrito. A gente fica procurando formas e... Vamos primeiro nisso aqui, depois que a gente tiver 100% de Gênesis e Apocalipse, daí a gente procura outras coisas. Por que eu tô falando depois, né? Porque a gente nunca vai estar. Então, a gente nem dá conta disso aqui, a gente quer ficar... Foca. Tenha foco, né? Qual a cultura que você está servindo? Qual a cultura que você está ensinando? Porque é dentro dessa cultura que você está criando um padrão, um modelo. Sede transformados no vosso entendimento. Sede transformados. Saiam da forma, do formato, da lapidação deste mundo, da cultura deste mundo e sejam lapidados. Queridos, olha, a cultura do reino de Deus, a cultura do mundo, não entra, não casa. Então, tem que ser lapidado, tem que ser quebrado e daí refeito, para que possa vir e agora sim, agora eu tô na cultura, agora deu certo. Entende? Nós precisamos voltar. Vamos lá. Deuteronômio 18, versículo 9, a gente vai começar a ler agora. 18 minutos só para fazer a introdução. Deuteronômio 18, versículo 9 diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Queridos, o que o Senhor está dizendo? Olha, eu dei isso aqui para vocês. Aqui está falando de Canaã, né? Eu dei isso aqui para vocês, mas o inimigo usurpou isso. Vocês vão entrar e vocês vão arrancar os inimigos de lá, mas vocês não vão entrar na cultura deles. Daí, esse texto eu nem tinha marcado, mas eu quero ler. Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. E daí aqui vai ter gente que vai falar que esse filho dos homens é demônios. Queridos, olha, no original, filho é bem e homem é de natureza adâmica. Então, é ser humano. É o mesmo padrão de Canaã. Olha, os céus são do Senhor e a terra eu dei para vocês. Agora vocês vão possuir a terra. Mas tem gigantes. Não entra na cultura deles. Não entra. Por quê? Porque a cultura molda um padrão, queridos. Como eu disse, por trás da tradição, por trás da cultura, existe um Senhor. E daí... o que esse Senhor faz? Ele faz exatamente o Salmo 115, daí agora o começo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios, onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Narizes, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés,
têm, mas não andam, nem som algum lhes sai da garganta, e a eles se tornam semelhantes os que fazem, assim como aqueles que neles confiam. Então, quando eu entro numa cultura que não é a cultura de Deus, tem um ser recebendo esse culto, essa adoração. Porque vamos lá, queridos, vamos voltar aqui. Tradição. O mundo tem a sua tradição, a Bíblia tem a sua tradição. Vamos falar as festas, a gente está aqui na contagem do Homer. O mundo tem a sua tradição. Como é que é? Carnaval, libera carne, daí vamos fazer 40 dias de jejum porque a gente profanou a carne, agora vamos na Sexta-feira Santa, tem a sua cultura. Essa cultura é bíblica? Não. A cultura bíblica é, olha, vai começar o ano, no dia 1º de Nissan, vocês vão trazer as ofertas ao som do chofar no dia 1º. No dia 14 de Nissan tem a Páscoa do Senhor. A Páscoa vai ser celebrada assim, assim, assim. No dia seguinte, vocês vão tirar o fermento de dentro de casa. Vai ser assim, assim, assim. Vai começar a festa das primícias ou festa das semanas. 7 semanas contando o homem e vai vir o Shavuot. Essa é a cultura de Deus. Essa é a cultura da palavra. Mas daí a gente quer pegar a cultura do mundo e trazer para a cultura da palavra e quer fazer a política da boa vizinhança. Sabe? Eu vou fazer aqui esse negócio aqui porque tá na Bíblia, mas eu não vou deixar isso aqui porque vai dar muito trabalho, minha família vai falar mal. Queridos, em nome de Jesus. E daí a gente vai entrando em cauterizações, se tornam semelhantes a eles. Daí depois a gente não entende por que a gente não entende a palavra, por que a gente não tem nível de fé, por que a nossa caminhada não flui, por que as nossas mãos não alcançam, porque a gente tá igual aos ídolos. No mundo físico tá tudo natural, tô me mexendo. Mas no mundo espiritual eu tô totalmente bloqueado. Não tô fluindo. Por quê? Porque eu estou vivendo e ensinando uma cultura que não é a cultura de Deus. Simples assim, queridos. O reino de Deus é tomado por esforços. O reino de Deus não é aceitar a mão, levantar a mão, eu aceito Jesus como meu Salvador. O pastor orou, batizou e estou no reino. Não. Isso é a graça. A graça de Deus sendo manifestada. Nós não merecíamos e o Senhor nos alcançou. Isso é a graça, é o favor imerecido, é um presente que Deus nos deu. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus é para quem acessou a graça. Eu entrei na graça, agora eu tenho que me esforçar. A graça é o deserto. A gente está aqui na contagem do Homer. Todo esse período começou dentro do deserto. O que é o deserto? Graça a Deus, queridos, favor imerecido. Um povo que havia decidido estar no Egito, o Senhor envia um libertador, resgata esse povo e traz. Traz para uma caminhada com ele. Traz, e daí o povo não faz nada, o povo murmura. E o Senhor vai lá e manda carne, o Senhor vai lá e manda pão, o Senhor vai lá e manda coluna de fogo para os bonitinhos não ficar com frio. O Senhor vai lá e manda nuvem para os bonitinhos não ficar no sol. Graça. O Senhor estabelece um modelo da primeira igreja. Olha, fiquem em volta, eu estou no meio, habitando com vocês, eu vou com vocês. Graça. Mas daí chega a terra da promessa. Então agora, queridos, ó, maná acabou. Vão e se esforcem. Tenham força e tenham coragem, herdem a terra, expulsem os gigantes. Agora eu estou com vocês. Mas quem tem que fazer é vocês. Isso é o reino. O reino de Deus é tomado por esforços e só os corajosos. Você vai ter que ter coragem de sair da cultura desse mundo. De parar de ensinar a cultura desse mundo. Sabe? De se posicionar. Queridos, quando eu era professora de escola dominical, né, dos pequenininhos, eu comecei meu ministério cuidando de criança. E eu me lembro que um dia, lendo a Bíblia, né, eu bem nova na fé, na época não tinha internet, na época o maior estudo que tinha era a escola dominical e era uma bênção. Mas eu lendo a Bíblia, eu vi que o Senhor dizia assim, ai daquele que troca o amargo por doce. E daí eu já sabia que na Páscoa, né, na saída do Egito, em Êxodo, eles tinham comido ervas amargas. E aquilo, queridos, eu não entendia nada de tempos, de estações, de festas do Senhor, nada. Mas aquilo foi um estralar em mim, assim, um quebrar dentro de mim. E eu entendi que na Páscoa eu não podia comer doce. Depois daquele dia, nunca mais eu dei ovo de Páscoa para as minhas filhas. E nunca mais eu deixei dar doce para as crianças na Páscoa. Queridos, só que eu não sabia que era outra data, tá? Eu caminhava dentro da data do calendário gregoriano, né? Eu não tinha esse entendimento. Mas nunca mais. Eu brigava. Vamos fazer doce. Para os meus alunos, ninguém vai dar doce. Eu fazia em outra data. Outra celebração, entende? Mas era uma briga. Eu brigava com toda a estrutura da igreja.
A gente tem que ter coragem para caminhar na cultura de Deus. Coragem, queridos, coragem. Vamos lá, senão eu vou ficar só aqui. Então, o Senhor fala, olha, vocês vão herdar essa terra, mas vocês não podem entrar na cultura do povo, né? Vocês não vão andar conforme a abominação dessas nações, desse povo, ok? Vamos lá para Isaías... Deixa eu ir tirando aqui, porque eu coloquei um monte de marcação na minha Bíblia. Senão depois eu vou me perder. Isaías 25, 7. Diz assim... E destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos, e o véu que todas as nações se cobrem. Queridos, a cultura desse mundo, ela traz um entorpecimento, um encantamento. Você já viveu um encantamento? Queridos, eu já vivi. Não vou contar aqui não, porque a história é longa, mas eu já vivi. Antes de Cristo. Depois de Cristo também já vivi alguns, mas a maior intensidade, o que mais me marcou muito, foi um encantamento. Eu vou contar bem assim, muito rápido, de um amor que eu tive no passado, antes de Cristo. Um amor doentio e um amor escondido, sabe? E que eu estava disposta a tudo por aquele amor. Queridos, o dia que esse amor veio à tona foi tudo muito intenso e tudo muito pequenininho, assim, muito curto, muito curto. O dia que isso veio à tona, que eu olhei para aquele homem, eu pensei, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Queridos, foi incrível, incrível, foi como se tivesse rasgado o véu. Eu falei, meu Deus, o que eu estava fazendo? Algo terrível. Porque a cultura desse mundo, o engano desse mundo, ele... Por isso que Paulo, quando o Senhor confronta ele, ele fica cego e cai escamas dos olhos. Porque ele estava vivendo uma cultura do mundo que ele estava inserido, porque cada nação tem a sua cultura, né? Ele estava vivendo um encantamento da cultura de Israel. E quando ele se depara com Cristo, cai escamas dos olhos dele, por causa desse engano. Esse véu que cobre as nações é uma cobertura que traz sobre nós. Mas daí, queridos, vamos lá. Olha o que diz em Coríntios. 2 Coríntios, versículo 4, capítulo 4, versículo 3. 2 Coríntios 4, 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Por que o evangelho para alguns está encoberto? Porque eles estão vivendo debaixo de um engano, debaixo de um encantamento. E esse encantamento faz com que eles não vejam a verdade. Então, educadores, né? Isso serve para todo mundo, mas essa semana a gente está falando da educação. Comecem a orar para que o engano, para que o véu seja arrancado da mente. Porque pessoas que não conseguem aprender, não entra. Já aconteceu isso com você? Você tentar estudar, não entra. É um véu que está encobrindo a mente. É um véu que está paralisando, bloqueando. Por que está bloqueando? Por causa da cultura. Porque um Deus está recebendo e no mundo espiritual eu estou igual àquele ídolo. Eu tenho olhos, mas eu não consigo ver. Eu tenho ouvidos, mas eu não consigo ouvir. Eu tenho boca, mas eu não consigo nem expressar socorro, porque eu estou dentro da minha razão. Eu tenho razão. Mas eu tenho razão, e muitas vezes tem mesmo, mas a razão não é segundo a cultura do reino de Deus. A razão é segundo a cultura deste mundo. Querido, esses dias eu falei com uma pessoa. A pessoa veio argumentar algumas coisas, eu falei assim, olha, eu não vou falar isso com você, não vou discutir isso com você, porque não vai ter harmonia, não vai ter, não vai encaixar, vai se tornar uma conversa pesada. E a pessoa perguntou por quê? Eu falei, porque eu estou falando de coisas do céu e você está falando de coisas da terra, dentro do mesmo assunto. E essa pessoa parou, me olhou e falou assim, é verdade. Eu falei, então não vai dar certo nunca, porque nós estamos falando de culturas diferentes dentro do mesmo assunto. Você consegue entender o porquê que você vai, às vezes, conversar com uma pessoa e não bate? Por quê? Porque você está falando dentro do mesmo assunto, mas dentro de uma cultura diferente da cultura da pessoa. Não bate. Então, o que eu tenho que fazer? Pedir ao Senhor que arranque o véu dessa pessoa. Que arranque essa cobertura da cultura que está aprendendo. E muitas vezes, queridos, não é para arrancar dos outros, não é para arrancar de nós. Porque eu já fiz a oração por mim.
Arranca essa cobertura de mim, Senhor. Arranca os véus que estão nos meus olhos. Eu preciso ver. Consegue entender? A cultura nos bloqueia. A cultura nos coloca dentro de fortalezas de engano. Ou nos coloca dentro de pastos verdejantes. Depende da cultura que eu estou servindo. Vamos lá, continuando. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, o Senhor aqui dá um conselho. Permanece naquilo que você aprendeu. Permanece nos fundamentos básicos. Não entra nessas vãs filosofias, não. Permanece no básico. O básico bem feito. Permanece no que você foi fundamentado. Veio construções, edifícios e casa com fundamento? Bora. Veio construções e essa construção não dá liga com o fundamento que é Cristo? Então, permanece no fundamento. Permanece naquilo que você foi ensinado. Não entra na cultura deles. Independente de quem seja. Não entra nos enganos. Queridos, por isso, se volte para a palavra. Educadores, se voltem para a palavra. Deixa eu falar. Você está com problema em sala de aula? A palavra tem resposta. Você está com problema com o aluno? A palavra tem resposta. Você está com problema com a secretaria? Com não sei o quê? A palavra tem resposta. Se você não está encontrando, é porque você não tem se aprofundado na palavra. Vamos continuar. Marcos 7, 13. Marcos 7, 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenastes e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Queridos, a gente acha que tem como balancear e pegar algumas coisas legais lá fora e aplicar aqui dentro do reino. Deixa eu te falar. Quando nós seguimos as tradições, invalidando assim a palavra de Deus por causa das vossas tradições. Quando nós pegamos tradições que não são tradições da palavra, a gente está invalidando a palavra. Ainda que a gente esteja citando a palavra, ainda que a gente esteja lendo a palavra, se nós não estivermos praticando, essa palavra está sendo invalidada em nós. O que está sendo embasado, o que está sendo fortalecido e o que está emanando nas regiões celestiais é a tradição que eu estou servindo. Querido, isso é muito sério. Muito sério. Porque às vezes nós olhamos e falamos, não sei porquê, eu não sei porquê, eu não sei porquê. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo propósito. Então, mas o que está sendo emitido nas regiões celestiais acerca de você? Não é somente a oração. Quando eu falo assim que toda transformação ela vem dentro de um pacote, e é muito difícil falar, foi exatamente isso que eu fiz e mudou minha vida, é um pacote, é porque tudo vai falar. Então, por exemplo, vamos colocar a questão financeira, que é uma questão mais fácil de entender. Quantos dizimistas, ofertantes e pessoas que entregam a primícia têm e estão enrolados nas finanças? Eu fui uma dessas. Com toda a extensão e profundidade que vocês imaginarem. E era uma crise dentro de mim, porque eu sabia que eu não estava vivendo a verdade do evangelho, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Porque eu era fiel, mas estava tudo errado. O fruto mostrava que estava errado. Uma vida escassa, miserável, cheia de dívidas, com um monte de problema, casa caindo, tudo se perdendo. O fruto mostrava que estava errado. O que eu fiz? Um monte de coisa. Primeiro, renúncias, arrependimento, pedido de perdão, entrar nos tempos e estações, ofertar no tempo certo, mudar pensamento, mudar cultura, servir a igreja. Queria dizer, é um pacote. Não tem como dizer, faça isso. Por isso que muitas vezes nós nos frustramos, porque vem os pacotinhos prontos. Faz isso que vai dar certo, aí você faz, não dá. Faz aquilo que dá certo, você faz, não dá. Por quê? Porque não é uma coisa específica. O reino, queridos, vamos lá. Todo rei tem responsabilidade com o seu reino. Imagine o nosso rei, que é bom, é amor, é misericórdia, é graça, é bondade. Ele tem responsabilidade com os filhos do seu reino. Então, se as coisas não estão fluindo, é porque alguma coisa está desalinhada. Porque no mundo espiritual, alguma coisa está falando a meu respeito.
E daí, educadores, você precisa olhar para isso e falar assim, opa, calma lá, eu estou recebendo chaves aqui para lidar com tudo isso. Eu preciso estar no reino para conduzir outras pessoas para o reino, para conduzir os meus alunos, porque não adianta, queridos, a gente ficar colocando a questão, educadores mesmo, não adianta ficar orando, chorando, esses alunos endemoniados e não sei o que, e barará, e barará, e barará, e barará, mas o seu coração tá cheio de rancor, de mágoa, de tristeza, de frustração, de decepção, de enfado. Você acha que Deus vai responder uma oração dessa? Deus não responde orações por causa da nossa alma. Deus responde oração por causa dos princípios dele. É tudo acerca de Cristo. Nós só estamos aqui nos beneficiando da cruz. Mas é tudo acerca dele. Nós não somos o centro, queridos. E se você está sendo, você precisa sair. Você precisa sair desse lugar que não é seu. O centro é Cristo. Vamos continuar. Romanos 15, 17. Romanos, capítulo 15, versículo 17. Diz assim... de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. A glória em Jesus Cristo está naquilo que é de Deus, queridos. Aquilo que vem da justiça própria, aquilo que vem da amargura, aquilo que vem da dor, aquilo que vem de coisas que são da cultura deste mundo, não é glória para o Senhor. Existe reinos. Por isso que tem o rei dos reis, porque tem reis de outros reinos. Senhor dos senhores, existe outros senhores. E o reino, a cultura que eu estou servindo, determina o senhor que eu sou servo. E daí sim, se eu estou fazendo aquilo dentro do que pertence a Deus, eu estou glorificando a Cristo. Tremendo isso, né? Colossenses, a gente está caminhando para o final. 2:8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Tome cuidado, tenha cuidado para que ninguém faça de você, faça de mim presa. Por meio do quê? Qual é a isca que nós vamos ser presas? Filosofias, vãs sutilezas, queridos. Foi o que eu falei no começo acerca do amor. Queridos, tá um barulhão, né? Meus vizinhos estão fazendo churrasco. Ainda bem que tá só o barulho, não tá o cheiro da carninha assada ainda. Vãs sutilezas, tudo muito sutil, amor, porque Deus é amor. Sim, Deus é amor. E quais os conceitos do amor de Deus? Deus corrige o filho a quem ele ama e por aí vai. Deus começa o julgamento pela igreja. Deus é amor. E por ser amor, os filhos dele têm que ter a sua identidade. E daí ele vai corrigir para, opa, essa identidade aqui não é minha não, vem para cá. Então, tome cuidado para que a gente não seja enganado por filosofias, por vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo rudimentos do mundo, segundo fundamentos do mundo, coisas que não são de Cristo. Tome cuidado. Tome cuidado. Olha a cultura que você está andando. E para a gente encerrar, queridos, Marcos 7:8. Marcos 7:8 diz assim: porque deixando o mandamento de Deus, retende a tradição dos homens. Eu quero só ler essa parte aqui. Aqui está falando acerca do Jesus confrontando os fariseus, né, as tradições, falando do lavar de mãos, mas eu quero só pegar essa parte. Porque deixando o mandamento de Deus, retém a tradição dos homens, retende a tradição dos homens. E muitas vezes é isso que nós estamos fazendo. E muitas vezes é por isso que está dando tanto problema. Porque a gente está deixando aquilo que é de Deus, deixando os mandamentos para cumprir tradições humanas. Nós precisamos voltar para ensinar a verdade, queridos. Cristo é a palavra, Cristo é a nossa verdade. E nós precisamos estar mergulhados nisso. Mergulhados nisso. Que o Senhor tenha falado com você, que essa semente que está sendo plantada hoje não seja roubada, mas muito pelo contrário, que ela seja enraizada no mais profundo do seu coração e que ela dê frutos através da sua vida.
Que você seja levantado para ser um mestre nesta terra, segundo a cultura do reino de Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa. A gente se vê amanhã para mais um dia da contagem do Homer. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.